Então, no livro de Atos, capítulo 16, a partir do versículo 25, diz assim: e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Versículo 27. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Olha para mim, vamos fazer um paralelo entre essas duas pessoas, entre essas três, melhor dizendo, Paulo e Silas e o carcereiro. Paulo e Silas estavam presos, estavam dentro da prisão, mas eles não se intimidaram. Olha a reação deles, eles presos. Se você ler anteriormente, a Bíblia diz que eles estavam com os pés presos, com troncos, enfim, estava preso. Só que eles estavam orando, eles estavam cantando louvores. Era por volta da meia-noite e eles estavam ali orando, cantando louvores. E a Bíblia declara que veio um terremoto de tal forma que sacudiu os alicerces daquela prisão. Por outro lado, o carcereiro queria se suicidar, queria se matar. Como eu falei no início, eu queria falar de reação. Existem dois tipos de pessoas: aquelas que quando recebem uma má notícia ou quando o problema vem, ela se desespera, ela desanima, ela quer jogar a toalha, ela não quer lutar mais, ela não quer guerrear mais, ela não quer orar mais, ela se abate. Se o problema vem, ao invés dela orar mais, ao invés dela lutar mais, ela se prostra. Já existem aqueles que quanto maior o problema, quanto maior a situação, ela é de oração. Ela ora, ela crê, ela pede, ela intercede, ela jejua, ela faz propósito, ela solidifica a corrente dela. E que tipo de pessoa é você nessa noite? Porque a tua reação, ela mostra a tua condição. Ou a tua reação em meio a um problema te abençoa, ou a tua reação em meio a um problema te condena. Por um lado, Paulo e Silas estavam orando. Por outro lado, em meio à pressão, o carcereiro queria se suicidar. Olha a diferença da reação de quem é de Deus para quem não é de Deus. Eu estava estudando sobre pressão. Na psicologia existe um termo chamado, eu até anotei para não esquecer, síndrome do escorpião. Por que síndrome do escorpião? Fizeram um teste, colocaram um escorpião, ao redor do escorpião fizeram um círculo com álcool e tocaram fogo. O escorpião, ele é um animal, ele é um bicho, ele é um inseto que não aguenta pressão. Mediante aquele fogo, aquela pressão, ele pega o ferrão dele e acaba se suicidando. E tem muitas pessoas que é assim. Ela tem essa síndrome de escorpião. Não pode vir o primeiro problema, a coisa apertou, a situação ficou difícil, ela não aguenta a pressão. Ela já quer se matar, ela já quer morrer, ela já quer se enterrar num buraco. A reação dela, que poderia ser boa, às vezes Deus até permitiu aquela situação para ver qual reação você iria demonstrar naquele momento. Mas a tua reação, que era para ser boa, de repente tem sido má. Quando Deus esperava que você orasse mais, de repente é ali que você esmoreceu. De repente é ali que você baixou a cabeça. E Deus, ele permite certas coisas para ver o grau, o tamanho da nossa fé. Você vê, Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas Deus livrou Daniel na cova dos leões. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego de ir para a fornalha de fogo, mas Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego dentro da fornalha de fogo.
Deus, Ele vai permitir situações para ver o grau da tua fé e para ver também a tua reação. Porque, repito, a tua reação mostra a tua condição. E se a sua condição hoje é estar fraco na fé, é estar debilitado na fé, ao menor sinal do primeiro problema, você vai esmorecer. Você vai jogar a toalha. Você vai desistir de tudo. Na primeira pressão, você vai esmorecer. Você vai fazer que nem esse carcereiro. Você vai querer se suicidar. Olha para mim. Crer em Jesus é não duvidar. Crer em Jesus é acreditar. É andar de mão dadas com a fé. É tudo tá dando errado, mas na sua mente uma palavra que diz assim: vai dar certo. Crer no Senhor Jesus é ter fé, confiança. É confiar 100%. Ah, mas está dando tudo errado. Confia. Tua reação, ela vai mostrar tua condição de confiança ou não confiança. E para concluir a nossa pregação e nós falar mais sobre isso, versículo 32 diz assim: e lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa e alegrou-se de que com toda a sua casa havia crido em Deus. Diga amém. Você vê, o que Deus faz não é pela metade. Deus não só salvou o carcereiro, como também salvou toda a família dele. Ele acreditou. O homem que até então, algumas horas atrás, queria se suicidar devido ao problema, devido à situação do momento, agora estava salvo, estava batizado, e também toda a sua família estava salva. Você não está aqui pelo acaso, você está aqui porque Deus te trouxe nessa noite. E se Deus te trouxe, é porque Ele quer salvar você e a sua casa. Mas tudo depende da sua reação. Então a tua reação tem que ser a reação de um irmão, de uma irmã fervorosa, de um crente, de uma crente fervorosa. Você não pode ver o problema e se abater. Você não pode ver a situação e se prostrar perante ela. Você tem que partir para o jejum. Você tem que partir para a oração. Você tem que apelar para a fé. Se você está aqui e essa palavra entrou aqui e saiu por aqui, você vai passar por aquela porta e vai tomar as mesmas atitudes. Talvez a atitude de não dar valor ao familiar, de xingar, de não lutar. Mas se você está absorvendo o que Deus está passando para você nessa noite, a partir de hoje você vai dar valor em lutar pela sua casa. Você não vai se desesperar, você vai esperar. Ao invés de se desesperar, você vai esperar, você vai confiar, você vai clamar, você vai orar e Deus vai salvar.